Capítulo 9. Progredir. A coragem de ser tosco. Em 1959, um magnata da indústria britânico chamado Henry Kramer 103 sonhou com um futuro em que o voo movido por força humana seria acessível para todos. Decidido a fazer o possível para concretizar esse sonho, ele lançou o Prêmio Kramer, uma recompensa generosa para incentivar projetistas a construírem aeronaves que pudessem ser movidas inteiramente por uma única pessoa. Um prêmio de 50 mil libras iria para a primeira equipe que criasse uma aeronave capaz de voar fazendo um 8 em torno de 2 obeliscos com 800 metros de distância entre si. E um prêmio de 100 mil libras foi oferecido à primeira equipe que cruzasse o Canal da Mancha numa dessas aeronaves. Dadas as realizações aeronáuticas da época, construir o que se resumia a uma bicicleta voadora viável parecia um desafio realista. Afinal de contas, meio século se passará desde que Orville Wright fizera seu voo ao sul de Kitty Hawk, na Carolina do Norte. E 40 anos desde o primeiro voo transatlântico sem escalas. Uma década antes, Chuck Yeager rompera a barreira do som. E apenas uma década depois Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisariam na Lua. No entanto, por mais que o desafio parecesse factível, muitas equipes talentosas tentaram e fracassaram ao longo de mais de 17 anos. Entra em cena Paul McCready. Amarrado a uma dívida imensa na época, ele não tinha uma equipe propriamente, eram amigos e familiares, como o filho adolescente, que alistou como piloto de testes. Enquanto isso, os concorrentes contavam com bastantes recursos e pessoal e construíam grandes aviões complexos e elegantes, com asas de ampla envergadura, muitas costelas de madeira e revestimento de metal ou plástico grosso. Mas essas equipes não chegavam nem perto de ganhar o prêmio. A princípio, McCready não conseguiu descobrir por quê. Então entendeu, todos estavam trabalhando para resolver o problema errado. O verdadeiro desafio não era construir uma aeronave elegante que fizesse o 8 em volta dos 2 obeliscos. Era construir uma aeronave grande e leve, por mais feia que fosse, que pudesse cair, depois ser consertada, modificada, alterada e reprojetada, depressa. Foi então que, de repente, ele percebeu, existe um jeito fácil de fazer 104. McCready e o filho se puseram imediatamente a trabalhar num modelo inspirado num dos mecanismos mais simples e aerodinâmicos da natureza, o voo dos pássaros. Em 2 meses, eles já voavam na primeira versão do Gossamer Condor. O veículo pesava apenas 25 quilos e parecia amador, principalmente quando comparado aos modelos mais esguios que os outros tinham criado, mas a questão era exatamente essa. McCready disse, se a aeronave caísse no pouso, a gente pegava um cabo de vassoura e fita isolante, colava o cabo no lugar e voltava a voar em 5 minutos. Por outro lado, um acidente desses faria com que as outras equipes maiores e mais sofisticadas ficassem impedidas de voar durante os 6 meses. Com isso conseguimos uma enorme experiência de voo. No decorrer de poucos meses, o Gossamer Condor fez 222 voos, às vezes vários no mesmo dia. Algumas máquinas concorrentes não fizeram isso em sua vida inteira. Foi no 223º voo que o Condor cumpriu o desafio do 8 e ganhou o primeiro prêmio Kramer. 2 anos depois, McCready levou o segundo prêmio Kramer, quando o Gossamer Albatros cruzou o Canal da Mancha. Sua ideia mais brilhante não foi nenhuma descoberta avançada da ciência do voo. Foi simplesmente compreender que se concentrar na elegância e na sofisticação do aparelho era, na verdade, um obstáculo ao progresso. Um modelo feio que pudesse cair e ser consertado e reprojetado depressa tornaria muito mais fácil progredir no que realmente importava, construir uma aeronave que, como McCready explicou, pudesse virar à esquerda, virar à direita, subir o suficiente no início e no fim do voo. Do mesmo modo, em nossa busca pelo que importa, se você quer construir uma aeronave melhor, não tente acertar tudo na primeira vez. Dê uma chance ao tosco, por mais feio que seja, para que você possa cair, consertar, modificar e reprojetar depressa. É um caminho muito mais fácil para aprender, crescer e progredir no que é essencial. Comece com algo tosco. Muitos de nós somos impedidos de produzir algo maravilhoso porque entendemos mal o processo criativo. Vemos algo excepcional ou bonito já terminado e imaginamos que tenha começado como uma linda versão daquilo que estamos vendo. Mas a verdade é o extremo oposto. Ed Catmull, ex-CEO da Pixar, já disse, todos começamos feios. Todas as histórias da Pixar começam assim. Os
Primeiros esboços, de acordo com Catmull, são esquisitos e deformados, vulneráveis e incompletos. É por isso que Catmull sempre trabalhou muito para promover uma cultura que criasse espaço para o tosco, porque ele sabe que não haveria Buzz Lightyear sem centenas de ideias horríveis pelo caminho. Como ele explica, a Pixar está configurada para proteger o bebê feio do nosso diretor. Na farmacêutica Pfizer, há um programa chamado Dare to Try, Ouse Tentar, 106 que enfatiza 7 aspectos específicos para promover inovações. Por exemplo, frescor incentiva os funcionários a encontrar ideias em lugares novos de brincadeira, se inspira na curiosidade e na diversão das crianças, e estufa protege de críticas duras às ideias em fase inicial, por mais toscas que sejam, para que possam crescer. As pessoas mais perfeccionistas tendem a ter dificuldade com a ideia de começar com algo tosco, já elas se exigem um padrão de perfeição elevado em todos os estágios do processo. Mas o padrão que procuram manter não é realista nem produtivo. Por exemplo, muita gente cita o aprendizado de outra língua como um projeto essencial, um sonho importante, mas nunca pratica o idioma porque tem vergonha. Elas querem ser impecáveis, ou, pelo menos, não passar vexame desde o começo. Um amigo meu que ensina espanhol tem outro ponto de vista. Como estudante excepcional, com graduação em Direito na Universidade Stanford e doutorado em Princeton, ele aprendeu que, quando se trata de idiomas estrangeiros, abraçar os erros acelera o aprendizado. Ele instrui seus alunos de idiomas a imaginar que tem um saco com 1000 miçangas. Toda vez que cometerem um erro conversando com alguém na língua que estão aprendendo, eles vão tirar uma miçanga. Quando o saco estiver vazio, eles terão dominado o nível 1. Quanto mais depressa cometerem esses erros, mais depressa vão progredir. Tem algo novo que você quer aprender mais que o intimida? Algo que sabe que lhe acrescentaria muito valor, em termos pessoais ou profissionais, mas que o assusta por causa do caminho longo até dominar o assunto? Então experimente nossa versão do exercício do saco de miçangas e mude o foco para cometer o máximo possível de erros quando estiver começando. Não há maestria sem erros. E não há aprendizado sem a coragem de ser tosco. Por exemplo, decidi recentemente fazer um curso online. Para conseguir a aprovação no final, eu poderia ler a montanha de material com atenção e minúcia, assistir a todos os vídeos, fazer anotações detalhadas e decorar tudo, com a meta de acertar 100%. De todos os testes, todas as vezes. Seria uma trabalheira insana. Mais provável seria eu acertar tudo nos primeiros testes e me esgotar, abandonar a iniciativa e nunca chegar à prova final. Em vez disso, decidi simplesmente fazer o teste sem nenhum preparo, sabendo que erraria cerca de 50% das respostas. Na verdade, minha meta era esta: errar o mais depressa possível para ver as respostas certas. Eu não queria desperdiçar tempo e energia com o que já sabia, queria ver o que não sabia, para poder me concentrar nesses pontos. No começo, minha pontuação foi péssima em vários testes. Aí eu olhava o que tinha errado e fazia novos testes. Logo minha pontuação melhorou um pouco, depois melhorou mais. Mais cedo ou mais tarde terei o conhecimento de que preciso para passar na prova. Barateie o fracasso. Dar a si mesmo permissão para errar exige coragem. Assusta. Ficamos vulneráveis. Quanto mais coisa em jogo, mais coragem é necessária. Assim, dado que nossa reserva de coragem é limitada, queremos encontrar um jeito de experimentar o fracasso e de aprender com ele que seja o mais barato possível. Por exemplo, quando nossos filhos eram menores, Ana e eu queríamos que tivessem a oportunidade de fazer besteira com dinheiro enquanto havia pouca coisa em jogo. Afinal de contas, achávamos melhor que cometessem erros com a mesada aos 8 e 10 anos do que com a poupança quando adultos. Assim, lhes demos 3 potes de vidro, um para caridade, um para poupar e um para gastar. Quando recebiam a mesada, cabia a eles decidir onde pôr o dinheiro. Não oferecemos conselhos sobre qual quantia poupar ou gastar. Queríamos que eles tomassem as decisões, principalmente as ruins. Por exemplo, certa vez nosso filho gastou $40 num carro de corrida elétrico e depois se arrependeu, pois o dinheiro fez falta para uma compra grande de Lego para a qual estava poupando. Hoje ele é adolescente e está economizando para uma viagem em missão humanitária, e tenho certeza de que não se arrependerá. Isso porque aprendeu com seus erros quando os riscos eram menores. Não queremos que nossos filhos aprendam a lidar com dinheiro do jeito mais difícil. Queremos que aprendam do jeito fácil, do jeito mais barato. Para progredir sem esforço naquilo que importa, os erros do aprendizado devem ser incentivados. Isso não é dar a si ou aos
Outros permissão para produzir constantemente trabalho de má qualidade, é simplesmente se libertar da pressão absurda de fazer tudo sempre com perfeição. Como Reid Hoffman, um dos fundadores do PayPal e do LinkedIn, disse a Ben Casnocha, seu recém-contratado braço direito, para avançar depressa, espero que você dê alguns passos em falso. Acho aceitável uma taxa de erros de 10% a 20%, se com isso você puder avançar depressa. 107 bem recorda, eu me senti autorizado a tomar decisões com essa proporção em mente, e foi incrivelmente libertador. Não surpreende que Reid defenda a mesma filosofia no empreendedorismo e nos negócios. Se não tiver vergonha do primeiro produto que lançou, ele diz, você lançou tarde demais. 108 ou, em outras palavras, quando se trata de lançamento de produtos, imperfeito é perfeito. Proteja seu bebê tosco das críticas duras da sua cabeça. Outra forma de tornar o fracasso o mais barato possível é proteger nossa iniciativa tosca das críticas duras da nossa cabeça. Em vez de se envergonhar do saque que bateu na rede, comemore por estar na quadra. Em vez de se diminuir pelo mais minúsculo dos erros, orgulhe-se de ser improvável que você volte a cometer o mesmo erro. Sempre que se sentir inseguro com algum desafio importante que aceitou, converse consigo mesmo como falaria com um bebê aprendendo a andar. Você deu o primeiro passo. Pode se sentir um pouco instável agora, mas já começou. Você vai chegar lá. E lembre-se de que toda grande realização é tosca no começo. Todas elas. Como disse o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, a vida passada cometendo erros é, além de mais digna, mais útil do que uma vida passada sem fazer nada. Adote a estratégia do rascunho zero. Conheci muita gente que sente o chamado de escrever um livro. Mas, em geral, essas pessoas desistem antes de produzir o primeiro rascunho do primeiro capítulo. A crença de que toda frase tem que ser perfeita ou quase perfeita para ser merecedora da página as impede até de iniciar o processo. Recomendo que adotem a estratégia do rascunho zero. Isto é, escreva uma versão tão tosca desse primeiro capítulo que nem possa ser considerada um primeiro rascunho. A ideia do rascunho zero é escrever qualquer coisa. Quanto mais tosca, melhor. Não é preciso que ninguém veja o texto. Nunca terá que ser julgado. Nem pense nele como rascunho, são só palavras numa folha de papel. Você ficará surpreso ao ver como é fácil fazer a criatividade fluir dessa maneira. A premiada poeta e memorialista americana Maya Angelou disse, quando estou escrevendo, escrevo. Então é como se a musa se convencesse de que falo sério e dissesse, tudo bem. Tudo bem. Já estou indo. Margaret Atwood, a prolífica escritora de 18 livros de poesia, 18 romances, 11 livros de não-ficção, 9 coletâneas de contos e 8 livros infantis, escreveu, uma palavra depois da outra é poder. Até palavras toscas são mais poderosas do que uma página em branco. Na verdade, são muito mais poderosas, porque não pode haver obra-prima mais tarde sem essas tosqueiras do início. Portanto, se estiver se sentindo oprimido por um projeto essencial porque acha que tem que produzir algo impecável desde o princípio, basta baixar seus padrões para começar. Seja escrever um livro, compor uma música, pintar um quadro ou qualquer outra iniciativa criativa que o atraia, a inspiração vem da coragem de começar com algo tosco. Quando aceitamos a imperfeição, quando temos a coragem de ser tosco, conseguimos dar o primeiro passo. E, assim que começamos, ficamos um pouco menos toscos, depois menos ainda. Mais cedo ou mais tarde, de um início tosco virão avanços excepcionais e sem esforço nas coisas que mais importam.